Bom, a Torção dos Sentidos é um livro peculiar, e desde logo pela forma como foi escrito. Ou seja, de alguma forma eu não decidi escrever este livro. Como é óbvio, decidi escrever o livro, mas não foi um livro, digamos assim, que eu tivesse planeado e decidido escrever de antemão. Ou seja, como toda a gente, ou como praticamente toda a gente, quando a pandemia se abateu sobre o planeta, fui apanhado de surpresa, comecei a pensar muito sobre o assunto, a falar com toda a gente sobre o assunto, comecei a escrever alguns textos, alguns desses textos foram parar ao Facebook. Entretanto, também li muito sobre o assunto, sobretudo de autores da área da filosofia. Alguns desses textos deixaram-me não muito satisfeito e talvez por isso senti a necessidade de reagir um pouco a alguns desses textos, e foi nesse contexto que surgiu um primeiro ensaio que acabou por ser publicado numa revista online, o Puncto. Um pouco mais para a frente surgiu também uma pequena peça que publiquei no Público, e portanto, a certa altura, já em finais de abril, maio de 2020, dei por mim com uma série de apontamentos já reunidos, e dei por mim já escrever um livro. E aí sim decidi que continuaria a escrever o livro e acabaria por terminar esse livro. Mas não foi uma decisão, de alguma forma. Eu comecei a escrever o livro antes de ter decidido escrevê-lo, por assim dizer. Isso é o primeiro aspecto que faz sentido sublinhar para mostrar ou dizer porque é que é um livro de alguma forma peculiar. É também um livro peculiar por ser, a um só tempo, um livro, digamos, indisciplinar e indisciplinado. Indisciplinar porque, sendo um livro de filosofia e crítica cultural, e nesse sentido é um livro em que entra em diálogo com uma série de autores na área da filosofia, desde alguns mais conhecidos, como o Zizek, ou o Agamben, ou o Byung-Chul Han, ou outros menos conhecidos, como enfim, a Catherine Malabou, ou o Emmanuel Ecot, ou o Fred Moten. Mas além disso, um livro em que entra em diálogo com autores e autoras de outras disciplinas, ou seja, da história, da sociologia, da musicologia, da teoria dos mídia, do jornalismo. Ocorrem nomes como a Naomi Klein, ou o Philip Auslander, ou o Benedict Anderson. Portanto, é um livro, antes de mais, também indisciplinar. E é indisciplinado muito pelo facto de eu abordar nele um conjunto de temas aparentemente muito dispersos. E isso acontece muito particularmente no último capítulo, no quinto capítulo, onde discuto estes temas, a questão do amor, a questão da viagem, a questão do estudo, da comunidade e da arte, e tento pensar o impacto da pandemia nestes 5 campos. Bom, isso talvez me permita explicar um pouco porque é que me foi possível reunir estes 5 temas no livro. É um bom pretexto para eu explicar um pouco a hipótese de partida do livro. Porque é a partir dessa hipótese que se torna mais clara, talvez, a pertinência da reunião desses 5 campos. E a hipótese do livro expressa-se de uma forma tanto ou quanto provocadora, e esta expressão dá, na verdade, o título ao prólogo do livro, não ao livro, mas ao prólogo do livro. É basicamente que a pandemia não é em si mesma o acontecimento. Ou seja, o acontecimento precipitado, não tanto pela pandemia, mas pelas medidas tomadas para conter a pandemia, que se saldaram, por um lado, no isolamento das pessoas e, por outro lado, num uso intensivo, quase permanente de tecnologias digitais. O acontecimento é aquilo que eu chamo a torção dos sentidos. Ou seja, a torção do modo como nos sentimos, nos imaginamos, nos reconhecemos próximos e distantes de tudo o que nos rodeia, de pessoas, de lugares, de experiências. Eu penso que isto tem um pouco a ver com um sentimento que muitos de nós, de alguma forma, vivenciamos na altura em que a pandemia começou, em que, por um lado, nos sentimos distanciados dos próximos, na medida em que deixámos de poder interagir e encontrar-nos com vizinhos, com familiares, com amigos, e ao mesmo tempo sentimos mais próximos dos distantes, no sentido em que estávamos atentos ao que se passava noutros pontos do planeta,
e de alguma forma houve essa concomitância entre um distanciamento do próximo e uma aproximação do distante. Bom, em relação a isto, se calhar faz também sentido acrescentar duas notas. A primeira para dizer que, enfim, estas duas notas são formas de clarificar o argumento e também de responder a possíveis objeções à ideia de fundo do livro. A primeira é, no fundo, a ideia de que, bom, esta aproximação do distante e este distanciamento do próximo não são fenómenos novos. Ou seja, teriam que ver com as tecnologias digitais, os novos mídia, e, portanto, não foram transformações que tivessem sido provocadas pela pandemia, pelo contrário, teriam vindo de trás. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer é que estou absolutamente de acordo. Ou seja, o que a pandemia de alguma forma fez, daí a ideia de que a pandemia não é o acontecimento, foi acelerar as consequências da revolução digital. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que a pandemia é uma espécie de emblema do verdadeiro acontecimento, e o verdadeiro acontecimento tem realmente que ver com a revolução digital. A pandemia é um emblema do acontecimento da Revolução Digital, um pouco como, por exemplo, a tomada da Bastilha é um emblema da Revolução Francesa, ou a queda do Muro de Berlim é um emblema do fim da Guerra Fria. A segunda observação que gostaria de deixar é uma observação que para mim é muito importante e que tem que ver com uma tentativa de clarificar um pouco o pano de fundo político do argumento. Porque o meu livro pode ser lido e foi lido, ou pelo menos eu tive a sensação de que tinha sido lido um pouco como uma espécie de apologia das tecnologias digitais. E não é de todo isso que está em causa. É verdade que é um livro que de alguma forma se demarca de uma visão catastrofista acerca dos mídias digitais e, portanto, é um livro que rejeita a rejeição das tecnologias digitais. Mas, ao mesmo tempo, é um livro também muito crítico relativamente aos perigos e muito atento às ameaças que podem ser trazidas pelas tecnologias digitais. Agora, há um aspecto que para mim é muito importante salientar e que justifica o tom favorável do livro às tecnologias digitais e que tem que ver com uma outra intuição, que é de me parecer que as tecnologias digitais hoje são uma condição necessária, não são uma condição suficiente, mas são uma condição necessária para combater um outro perigo, que é um perigo do fechamento da imaginação no espaço do local. Hoje em dia é muito falado, e é bom que assim seja, dos perigos da globalização. E quando eu falo aqui nos perigos da localização, não estou a ignorar os perigos da globalização. Nem estou a ignorar que é perfeitamente possível pensar globalmente e agir localmente. Estou simplesmente a referir-me a um outro perigo que me parece realmente concomitante com o perigo da globalização, que é o perigo da localização, que tem que ver com um certo fechamento da imaginação, das mentalidades, do desejo na esfera do local. E isso parece-me ser uma ameaça muito presente hoje, quando, como todos sabemos, recrudescem o nacionalismo e o racismo à escala global. E, portanto, neste contexto, é para mim importante salientar que as tecnologias digitais são absolutamente decisivas. Ou seja, esse combate contra o racismo, contra o nacionalismo, contra uma mentalidade fechada no local, esse combate não pode ser feito ao arrepio das potencialidades trazidas pelas tecnologias digitais. Em relação ao impacto da pandemia, no campo das artes, bom, a primeira coisa que é preciso dizer, que é mais ou menos óbvio, é que o impacto foi, à partida, negativo, extremamente negativo. Fecharam museus, fecharam salas de espetáculo, fecharam salas de cinema, fecharam livrarias, portanto o impacto é negativo, as ocasiões para criar e experienciar arte diminuíram drasticamente. Ao mesmo tempo, deu-se este recurso ao online. Ou seja, isto aconteceu
genericamente no campo das artes, mas parece-me que aconteceu de forma muito nítida no campo das artes performativas. A música, o teatro, a dança e, obviamente, também no caso da ópera. Estas mudanças foram bastante bruscas, ou seja, nenhuma destas tecnologias era propriamente nova, mas foi nova, digamos assim, a frequência com que nos vimos obrigados a recorrer a elas. E, sobretudo, foi nova esta sensação de que ou era através destas plataformas ou então não havia nada. Era o silêncio e o vazio. E, portanto, isso gerou uma série de inquietações, uma série de debates e nesse contexto acho que também fez com que ressurgisse um debate antigo acerca dos benefícios e dos malefícios da tecnologia para a arte. Ou seja, até que ponto a tecnologia vem enriquecer ou vem empobrecer a experiência artística. Estes novos mídias vêm trazer novas oportunidades ou representam simplesmente novas ameaças? No contexto deste debate, acho que surgiram duas posições antagónicas. Duas posições antagónicas que eu, no livro, tento caracterizar por analogia com duas figuras identificadas pelo Humberto Eco no livro que escreveu nos anos 60, o Apocalípticos e Integrados, que eu, adaptando ao momento atual, designo por apocalípticos irremediados. E falo aqui em remediados no duplo sentido do termo remediação, ou seja, penso em remediação no sentido comum do termo, no sentido de remendo, no sentido de remédio, no sentido de reparo, mas penso também na remediação no sentido técnico, ou seja, no sentido que lhe atribuem o Bolter e o Grazin no livro que escreveram sobre o conceito de remediação e que basicamente tem que ver com uma dupla mediação, com a representação de um médium noutro médium. E, portanto, diria que vivemos numa situação em que esse debate, digamos, retornou com uma roupagem um pouco distinta. Ou seja, por um lado tínhamos os apocalípticos com uma visão muito negativa destas tecnologias. Para o apocalíptico, o fim das artes, ou pelo menos das artes performativas, estaria iminente, ou seja, a situação seria catastrófica, e a razão é simples, ou seja, do ponto de vista do apocalíptico, que desse ponto de vista tende a ser algo conservador. No contexto de artes, como a música, o teatro ou a dança, cuja essência, penso ao apocalíptico, se cumpre na copresença entre espectadores e artistas, um ensaio por Zoom ou um concerto de YouTube são, na melhor das hipóteses, uma cópia infiel e, na pior das hipóteses, uma autêntica aberração, digamos assim. Por outro lado, no extremo oposto, temos os remediados, que de alguma forma são também os entusiastas pelo novo mundo, pelo admirável mundo novo, se quisermos, das tecnologias digitais, da conectividade digital. Bom, eu estou aqui a caricaturar um pouco, ou seja, estou aqui a apresentar as duas posições de forma extrema e o meu objetivo é, por um lado, tornar nítidas as duas posturas e, por outro lado, também tornar nítida a posição que me parece fazer mais sentido adotar. E que é uma posição, é uma dupla negação, ou seja, nem a postura de alguma forma conservadora e absolutamente pessimista e catastrofista do apocalíptico, nem o entusiasmo bastante ingênuo do remediado. Ou seja, pensar como pensa o apocalíptico, que as tecnologias digitais vêm comprometer ou ameaçar a essência das artes performativas, parece-me hoje em dia insustentável. Ou seja, parece-me que assim como no início do século XX a reprodução técnica, a reprodução mecânica ou elétrica do som e da imagem revolucionou as artes, assim também no início do século XXI a remediação digital está a transformar por completo as artes. E isso, à partida, não é negativo, pode ser positivo. Não é sempre positivo, ou seja, tudo depende de como essas tecnologias são utilizadas no contexto de práticas e projetos artísticos concretos. Portanto, importa também salvaguardar isso. Por outro lado, o entusiasmo do remediado também me parece ser uma posição bastante
bastante frágil. Dá-me a impressão que esse entusiasmo é ingênuo de duas formas. É ingênuo porque ignora os aspectos negativos, ou seja, muitas vezes se esquece que por trás destas tecnologias existem empresas, existem indústrias, existe dinheiro, se quisermos, e é importante não perder de vista tudo isso que se passa nos bastidores destas novas tecnologias, mas é também ingênuo no que toca à apreciação dos próprios aspectos positivos. Ou seja, dá-me a impressão que nem sempre o entusiasmo do remediado, utilizando esta nomenclatura, está em sintonia com o verdadeiro potencial destes novos mídias. Ou seja, restringir o debate à possibilidade de fazer lives ou de ter agora uma série de eventos no Instagram ou no Facebook ou no YouTube parece-me bastante empobrecedor. Ou seja, a impressão que tenho, a minha convicção é de que as tecnologias digitais têm um impacto muito mais interessante quando pensamos esse impacto para além desse efeito imediato. Portanto, parece-me que é muito mais relevante e significativo constatar que o impacto destas tecnologias digitais vai fomentar uma maior hibridização entre as artes e com essa hibridização entre as artes vai também derrubar algumas dicotomias, sendo que o derrubo dessas dicotomias, por exemplo, entre o palco e o ecrã, entre o que é da ordem do documental e o que é da ordem do ficcional, enfim, o derrubo de todas estas dicotomias pode ser bastante frutuoso no campo de muitas artes e muito particularmente no campo das artes performativas e da ópera, é preciso também acrescentar. Ou seja, no que diz respeito ao campo da ópera, mais especificamente, aquilo que eu disse há pouco aplica-se, ou seja, também no caso da ópera houve este recurso ao online, isso aconteceu de forma paradigmática no caso do Metropolitan, que em vez de fazer as suas transmissões mais ou menos em direto para salas de cinema ou pela internet, passou a disponibilizar gravações de anos passados de récitas de produções passadas. Também no caso da ópera surgiram estas posturas mais entusiastas ou mais céticas relativamente ao digital, e também no caso da ópera me parece fazer sentido recusar os dois extremos, o catastrofismo do apocalíptico e a ingenuidade do remediado. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa em relação à questão da ópera, que pode parecer um pouco escandalosa, dita assim de imediato, que é o seguinte: eu estou convencido de que, de um certo ponto de vista, a pandemia não foi simplesmente, não foi apenas, ou não está a ser apenas, não está a constituir apenas uma ameaça para a ópera, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade de renovação. E quando digo isto, obviamente não estou de maneira nenhuma a desvalorizar os aspectos negativos, ou seja, a crise em que mergulham as instituições, as dificuldades porque passam as pessoas ligadas ao mundo da ópera, compositores, intérpretes, libretistas, pessoal técnico, pessoal ligado às instituições. Não quero de maneira nenhuma desvalorizar isto. Ou seja, não se trata de desvalorizar estes aspectos negativos. Trata-se de tentar considerar o que se está a passar à luz mais ampla da história da relação da ópera com a tecnologia. E trata-se também de constatar uma coisa muito simples, que é basicamente o seguinte. Perante todas estas dificuldades e constrangimentos gerados pelas medidas de distanciamento social e de isolamento, tem sido necessário encontrar soluções. E aqui é importante sublinhar que não me refiro agora apenas às medidas e às estratégias adotadas logo no momento inicial da pandemia, digamos, entre março e agosto de 2020, estou a pensar muito concretamente em coisas que só surgiram posteriormente, ou seja, desde setembro de 2020. Ou seja, experiências de que eu não falei no livro, porque o livro estava terminado no final de agosto, mas que é importante salientar, porque me parecem muito interessantes. Mas estava eu a dizer, acho que diante destas dificuldades foi necessário encontrar novas soluções e acho que muitas dessas soluções que foram adotadas, lá está, desde setembro, ou seja, no período da nova normalidade, muitas dessas soluções
estão a contribuir para um debate sobre o que significa a ópera no mundo contemporâneo e estão a contribuir também para uma certa reflexão acerca da própria medialidade e da instabilidade medial do próprio género operático. E acho que isso não é necessariamente negativo, pelo contrário, pode ser muito, muito positivo. E acho que há uma série de espetáculos que são bons exemplos disso. Bom, um espetáculo que me parece ser interessante desse ponto de vista foi a encenação do Boris Godunov, do Mussorgsky, na Ópera de Zurique, pelo Koski. Bom, conheces provavelmente esta produção, mas basicamente o que se passou foi que isto foi uma produção no contexto da qual a orquestra foi deslocada do teatro para uma sala de ensaios. Ou seja, para explicar isto, no dia do espetáculo, os espectadores foram ao teatro, estavam diante de uma plateia sobre a qual estavam os cantores. Ao mesmo tempo, porém, a orquestra não estava no teatro, mas estava numa sala de ensaios a 1 ou 2 km de distância. E o som era transmitido em direto para a sala de espetáculo. Ok? Portanto, isto foi uma solução encontrada no contexto da pandemia para contornar um problema, e o problema é claro, ou seja, a orquestra e o coro, quer a orquestra, quer o coro, estavam nesta sala de ensaios. Incluiu muitos músicos e era impossível garantir o distanciamento social, o distanciamento físico em todas estas pessoas no teatro. Portanto, encontrou-se esta solução para contornar este problema. O que me interessa aqui realçar é que esta possibilidade que foi encontrada pode, no futuro, ser explorada de um ponto de vista criativo que nada terá que ver com a necessidade de contornar um problema. É um exemplo de como estas medidas têm gerado dificuldades e, ao mesmo tempo, têm gerado, para contornar essas dificuldades, um conjunto de estratégias alternativas. Um outro exemplo deste género é a produção do Crepúsculo dos Deuses, do Wagner, que o Yuval Sharon, na Ópera de Detroit, de que ele é o diretor artístico desde há não muito tempo, que o Yuval Sharon decidiu montar, não no teatro, mas no edifício do parque de estacionamento ao lado do edifício do teatro. Bom, aqui a situação é um pouco distinta, ou seja, os espectadores dirigem-se de carro não para o teatro, mas para o parque de estacionamento do teatro, mas não saem do carro, ou seja, todo o espetáculo decorre no parque de estacionamento. Os espectadores mantêm-se nesse carro, nos respectivos carros, e é de dentro desses carros que assistem ao espetáculo, que veem os intérpretes e que ouvem através do rádio o som. Como é óbvio, neste caso, foi necessário adaptar de forma muito radical a obra original, ou seja, a partitura sofreu vários cortes, foi adaptada quer em termos de duração, quer em termos de instrumentação, e foi necessário reconceber de raiz o próprio enredo, a própria história. Portanto, há aqui mais do que uma encenação, está em causa uma recriação do Crepúsculo dos Deuses. Mas aqui, mais uma vez, me parece estar em causa um exemplo em que, digamos, o ponto de partida foi a necessidade de resolver um problema logístico, um problema técnico, mas o resultado é qualquer coisa que, num momento posterior, em que já não existe esse problema, se pode, de alguma forma, utilizar com um propósito criativo completamente independente dos problemas que esta estratégia foi convocada a resolver. E neste caso parece-me também importante realçar que o que está aqui em causa é qualquer coisa de inovador, não só no que diz respeito ao que entendemos por ópera, mas também no que diz respeito ao que entendemos pela liberdade criativa do encenador ao recriar uma obra pré-existente. Porque encenações vanguardistas e até escandalosas existem há muito tempo e são tema de debates acalorados, por um lado.
Por outro lado, produções de ópera contemporânea também muito vanguardistas, site-specific também são elas, e o Yuval Sharon é um exemplo disso, e tu próprio tens trabalho que pode ser pensado no contexto desse vanguardismo no que diz respeito à relação entre o espetáculo e o local em que ele tem lugar. Portanto, isso é muitas vezes o caso. Agora, há cruzamento das duas coisas, ou seja, produções de óperas pré-existentes de uma forma absolutamente não convencional, não apenas do ponto de vista da encenação, mas também do ponto de vista do modo como são reestruturadas para serem apresentadas, isso não é assim tão comum. E parece-me que este espetáculo, que esta produção do Crepúsculo dos Deuses, produzida, encenada, concebida pelo Yuval Sharon, é um exemplo de qualquer coisa que pode, a partir de agora, tornar-se mais habitual. Ou seja, uma recriação mais ousada de obras operáticas pré-existentes.